O Grupo Parlamentar do Partido Socialista vai dar início hoje a um conjunto de três declarações que, do nosso ponto de vista, são fundamentais para explicar às populações, explicar aos madeirenses aquilo que são a nossa visão do que deveria ter sido, o que devia de ser um orçamento retificativo, que, além de ter que integrar as questões relacionadas com a Lei de Meios, como sabem, nomeadamente aquilo que foram os mais de 700 milhões de euros que o Governo do Partido Socialista deu à região autónoma da Madeira, deveria ter, do nosso ponto de vista, um conjunto de medidas que permitem, ou que permitissem, que fosse minimizado aquilo que é o efeito da crise interna e o efeito de políticas de austeridade que são hoje indispensáveis para garantir que os mercados financeiros internacionais reconhecem em Portugal credibilidade para poderem, obviamente, não só emprestar dinheiro, mas terem com Portugal uma relação completamente estável. E, portanto, hoje damos início a este trio de declarações, dando um acento tónico naquilo que são as propostas sociais. E gostaria de fazer um pequeno enquadramento sobre esta matéria que nos parece relevante. O que nós sabemos é que hoje a Madeira, à custa de um governo que, enfim, geriu mal aquilo que foram os recursos financeiros disponíveis para a região, que endividou-se em exagero, mas sobretudo que utilizou essas dívidas e esse dinheiro pedido emprestado de forma errada, enfim, impediu que a Madeira pudesse ganhar competitividade nos mercados internacionais, que as empresas da Madeira pudessem ser competitivas, que as empresas da Madeira pudessem criar emprego suficiente para impedir que o desemprego chegasse aos níveis que hoje constatamos. Além disso, estamos francamente, enfim, pouco contentes, se me permitirem a expressão, com aquilo que têm sido as opções de investimento público do Governo Regional, que, enfim, nós não estamos contra o investimento público, mas este investimento público não criou a riqueza que nós gostaríamos que tivesse criado, sustentável sobretudo, nem criou o emprego que nós gostaríamos que tivesse criado. Por tudo isto, o que nós hoje sabemos e que hoje temos a certeza com a proposta que foi apresentada é que a vítima de Jardim para tudo isto que Jardim acabou de fazer e o PSD acabou de fazer, acabam por ser os mais fracos, os mais pobres e a classe média. E isto é que é verdadeiramente importante que seja dito. Hoje, perante o documento que foi apresentado na Assembleia Legislativa da Região Autónoma da Madeira, há uma vítima de Jardim, e a vítima de Jardim são os mais fracos, os mais pobres e a classe média. E isso é claro quando se olha para aquilo que são as propostas do Governo Regional do PSD. As propostas são um aumento de impostos, como sabem, as propostas são uma contenção naquilo que são as prestações sociais, nomeadamente nas questões do emprego, as propostas são não de contenção do endividamento para situações que não são prioritárias, mas para, infelizmente, aumentar penalizações sobre as pessoas, numa altura em que, obviamente, era fundamental que o orçamento retificativo encontrasse soluções, encontrasse medidas para minimizar o efeito sobre as famílias. Porque, diga-se em abono da verdade, vivemos hoje um tempo em que a própria classe média tem orçamentos familiares domésticos muito limitados e que têm todos os dias de fazer contas à vida sobre questões tão básicas como uma gasolina para o carro, pagamento da creche para os filhos, como o pagamento da casa, como coisas desta natureza, que hoje preocupa significativamente famílias madeirenses que vivem, obviamente, com rendimentos bastante baixos. E, portanto, nesta perspectiva, o Grupo Parlamentar do Partido Socialista não tem dúvidas que o nosso cenário tem que ser outro completamente diferente, que as políticas a apresentar a meio deste ano como orçamento retificativo têm de ser outras, e por isso nós apresentamos, como sabem, 20 propostas de alteração, dos quais algumas delas têm conteúdo social e era dessas que gostaríamos de falar. Em primeiro lugar, nós vamos apresentar medidas fiscais com alcance social. Porquê é que estamos a dizer isto? Como sabem, há aumentos de impostos para, sobretudo, os 3 primeiros escalões e depois os outros 3 escalões, 1,5% a mais para os 3 primeiros escalões e mais 1% para os seguintes 3 escalões. Ora, nós o que achamos é que é a altura para o Governo utilizar os instrumentos que tem ao seu dispor, nomeadamente no quadro da política fiscal, e nos 3 primeiros escalões fazer o que já devia ter feito há muito tempo, reduzir em 30% face à República, que é o máximo que podemos fazê-lo, face aos primeiros 3 escalões, e é essa a proposta que vamos apresentar. Nos outros 3 escalões, reduzir os 20% face à República, que é algo que nos parece absolutamente indispensável.
Por outro lado, dizer que nós concordamos com o sexto escalão, o sétimo escalão, que é um escalão novo, como sabem, que é penalizar aqueles que têm, penalizar mais, com 45%, aqueles que têm rendimentos superiores a 150 mil euros. Nós não temos nenhuma dúvida sobre isso, concordamos com isso e aprovaremos essa perspectiva. Mas achamos que nos 3 primeiros escalões, como dissemos, onde está uma franja significativa de pessoas, de madeirenses que têm dificuldades financeiras, tem que ser minimizado esse efeito. Mas o que nós achamos, ainda nas questões fiscais, é que há uma franja significativa de madeirenses, como também julgo que sabem, cerca de 20 mil madeirenses, que não pagam IRS. E, portanto, estas medidas são neutras para essas pessoas, ou seja, não aquecem nem arrefecem, se me permitirem a expressão. E, portanto, também aqui é preciso que o Governo tenha atenção e sensibilidade para essas pessoas. É por isso que o Grupo Parlamentar do Partido Socialista apresenta 2 medidas que nos parecem absolutamente essenciais. Uma delas que é um fundo de apoio à luta contra a pobreza. Digamos que aqueles que hoje não pagam IRS estão abaixo ou estão próximo do limiar de pobreza e têm que ter meios complementares de apoio. Naturalmente que hoje essas pessoas só podem contar com o apoio da República, só podem contar com o rendimento de inserção e, portanto, é preciso fazer mais, porque não é suficiente, porque há pessoas que ainda estão à margem disso tudo e, portanto, nós achamos que o Governo tem o seu papel, tem de intervenção e deve criar este fundo, como disse, de apoio à luta contra a pobreza, um fundo que nós consideramos que para este ano deve pelo menos começar com 7,5 milhões de euros. Esses 7,5 milhões de euros devem ser utilizados em estreita colaboração com a Segurança Social, de modo a poder maximizar esses mesmos apoios. E isto parece-nos absolutamente essencial. Mas não é só. Como sabem, o desemprego na região não para de crescer. Como sabem também, infelizmente, as medidas do Governo no plano da economia não são suficientes ou não têm sido eficazes no sentido de garantir, por um lado, que as empresas criem emprego e criem riqueza, por outro lado, que os investimentos públicos garantem mais emprego. Eu lembro só aquilo que têm sido os investimentos no quadro das sociedades de desenvolvimento, do qual praticamente não criou emprego e gastou mais de 700 milhões de euros, portanto isto é um descalabro do ponto de vista macroeconómico. O que nós sabemos hoje é que do ponto de vista social nós temos um exército de desempregados na região que têm que ser, obviamente, tidos em atenção e que não se pode deixar, enfim, de uma forma completamente insensível à sua própria sorte e, portanto, é preciso fazer alguma coisa. Naturalmente que nós achamos que o que é preciso fazer urgentemente é, desde já, criar condições nas empresas para criarem emprego, mas vamos a isso numa outra altura. Neste momento é preciso, de forma clara, criar um apoio complementar de subsídio ao desemprego. Porquê que isto é fundamental? Porque, como sabem, haverá limitações no subsídio de desemprego de longa duração e, portanto, é preciso complementar com isto. Isto não é nada de novo, eu digo que isto já existe, só para a vossa lembrança, já existe desde há algum tempo em termos de prestações sociais, não em termos de subsídio de desemprego na região autónoma dos Açores e, portanto, nós achamos que é um governo social, um governo com vontade de resolver este tipo de problemas, tem que ter esta atenção e nós não compreendemos como é que este governo não suspende investimentos e não suspende determinados tipos de endividamento que são manifestamente, enfim, pouco prioritários nesta altura e, de alguma forma, orienta a sua atenção para este tipo de investimentos que nos parecem absolutamente essenciais. Por outro lado, queria também dizer que, do ponto de vista do apoio social, nós vimos hoje uma notícia sobre, enfim, dado com algum destaque sobre as questões da habitação social na sequência do 20 de fevereiro. Quer dizer que o Grupo Parlamentar do Partido Socialista apresentou, e já é do conhecimento público, apresentou, e essa medida que quero sublinhar aqui, uma medida que é uma alteração ao Orçamento Regional. Como sabem, o Orçamento Regional tinha um artigo 27 que era apoio humanitário. Basicamente o que dizia era que em situações de catástrofe natural o Governo estava autorizado para transferir verbas para instituições para acudir a situações de emergência, nomeadamente habitação social e outras, nomeadamente também infraestruturas. Ora, perante isto eu confesso que compreendo mal que quer seja o Governo, quer seja outros partidos, têm vindo a público dizer que não há condições, não há verbas, não há dinheiro disponível para acudir a estas situações. Ora, o Orçamento tem um artigo 27, em 2010, antes do 20 de fevereiro, que já previa que o Governo poderia satisfazer estas mesmas questões. Isso já estava lá escrito. E, portanto, nós não percebemos porque é que o Governo não, pura e simplesmente, desbloqueia essa mesma indicação que estava no Orçamento. E, portanto, de alguma forma, falta de seriedade andar à procura de responsabilidades quando dentro da sua própria casa têm a solução, sobretudo se souberem canalizar os dinheiros para onde é prioritário.